A gente está de volta com o programa Mais Saúde, agradecendo sempre a sua audiência e também o seu carinho. Aqui com a gente mais uma vez, doutora Cíntia de Oliveira, ela que tem pós-graduação em nutrologia e a gente sempre fala de temas que eu tenho certeza que você aí do outro lado conhece, e se não conhece a gente traz a informação. Resistência à insulina. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Esse é um assunto que muito se fala também. Muito. Quase todo mundo já ouviu essas duas palavrinhas na mídia e pouca gente entende, sabe o que é, né? E o tanto que ela atrapalha a sua vida. É um pouco confuso, não é? Sim. Na verdade, vamos tentar explicar de uma forma bem simples, né? Tentando ser mais lúdica possível, né? Como eu estava te falando aqui nos bastidores antes, a aula de resistência à insulina é uma aula de uns 50, 70 slides. Tamanha a complexidade disso. Mas a gente consegue colocar em palavras simples. Vamos dar exemplos, analogia, que eu acho que sempre fica mais fácil. Quando você toma um remédio, por exemplo, um analgésico, com muita frequência, dali um pouco você tem que aumentar a dose. Seu corpo começa a se tornar resistente, não é isso? Quando você usa um antibiótico, muitas vezes o mesmo antibiótico para a mesma infecção, daqui um pouco, aquele antibiótico já não funciona mais, a bactéria se tornou resistente. Os usuários de drogas, com isso também acontece, começam usando baixas doses, daqui a pouco tem que subir para ter o mesmo efeito, o corpo começa a se tornar resistente. Tudo aquilo que você é exposto com muita frequência e muita quantidade é quase como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele acaba desenvolvendo uma certa resistência àquilo. A insulina é um hormônio que, na verdade, é um dos hormônios mais implicados no ganho de peso, porque é um hormônio extremamente anabolizante. Uma das funções da insulina principal, né, tem outras, mas a principal da insulina é exatamente utilizar a nossa glicose, né? Então, toda vez que você come um carboidrato, por exemplo, um macarrão, um pão, um biscoito, um arroz, uma fruta, vários tipos de carboidrato, ele cai na corrente sanguínea na forma de glicose, né? A forma mais simples que a gente tem, digamos assim, do açúcar. E o pâncreas secreta esse hormônio chamado insulina para botar a glicose para dentro das células e com isso não deixar a sua glicose no sangue subir. Se essa glicose no sangue sobe, o que acontece? Diabetes, porque a glicose é extremamente tóxica. A gente não tem mais do que uma colherzinha de chá de açúcar circulando no nosso corpo, no nosso sangue todo, só isso. Quando a glicose excede essa quantidade, ela começa a se ligar nas proteínas, glicar, que a gente chama, e destruir elas, como acontece no diabético. Não tem a doença dos olhos, a cegueira da diabetes, a retinopatia diabética, então é uma doença causada pelo excesso de glicose. Nos nervos, neuropatia diabética, nos rins, nefropatia diabética, grande causa de hemodiálise hoje, né? Então, a questão da insulina é exatamente isso. Quando você ingere muito carboidrato, muito açúcar, o tempo inteiro, em todas as refeições, você começa a ativar o seu pâncreas o tempo inteiro a secretar insulina. Essa insulina permanentemente alta, cada vez em níveis mais altos, dali um pouco as suas células vão começar a responder menos a essa insulina, vão diminuir a sensibilidade a essa insulina. Estou explicando de forma simples. Não, eu acho o máximo que ela está dando uma aula mesmo. Ela falou de forma mais simples não é? Ela possível. Ela falou aqui nos slides eu estou prestando atenção, é isso mesmo. É como se as suas células, seus receptores de insulina que estão lá dentro das suas células ficassem surdos. A insulina chega lá na porta com a glicose, bate na porta e o receptor está sentadinho lá na rede e não levanta para abrir. E aí, com isso, a gente não consegue colocar a glicose para dentro, aproveitar a glicose da forma correta como deveria. E ainda tem uma outra questão, um outro problema. A gente sabe que a insulina alta, ela bloqueia a utilização da gordura como substrato energético. O nosso tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, tem várias funções, mas a principal é ser o nosso reservatório de energia, para quando a gente está exatamente com a glicose no sangue baixa. O nosso corpo usa um pouquinho de glicose que fica armazenada lá dentro do fígado, que fica armazenada dentro dos músculos, é bem pouquinho. Mas, quando termina esse estoque, ele começa a usar a gordura como substrato energético. Ele pega a gordura lá do tecido adiposo, leva no fígado e transforma em glicose. Chama gliconeogênese isso. Quando a gente está com a insulina alta, a gente sinaliza, né, para o corpo que a gente tem energia sobrando, a gente tem glicose circulando. E isso bloqueia o acesso à nossa poupança, ao nosso banco, que é o tecido adiposo, a gordura. Fisicamente, esse aviso como que funciona?
Na verdade, você bloqueia a lipólise, que é a quebra da gordura, né? A insulina, quando está alta, ela bloqueia a lipólise. Você não consegue usar. É como se você não tivesse a senha do seu banco para acessar o seu fundo de investimento. É como se fosse isso. Então, acabou o dinheiro na carteira, que é o quê? É o depósito de glicose no fígado, nosso glicogênio. É bem pouquinho. A gente consome primeiro ele, né, de um modo geral, e depois acaba tentando usar nossas reservas. Só que se esse desajuste hormonal, existem outros hormônios, não é apenas a insulina, né? A insulina é o principal. Existe o hormônio produzido pelo tecido adiposo, a leptina, que controla o apetite, também fica desregulado nesse processo. Mas a insulina é o principal. Quando você tem essa resistência à insulina e a insulina permanentemente alta, você acaba desencadeando outros problemas. O fígado acaba se tornando resistente também. O fígado produz uma proteína também que faz com que ele continue jogando glicose na sua corrente sanguínea e com isso a sua glicemia permanece sempre alta. Você não consegue mais baixar a sua glicemia e aí você fica diabético. E você falando isso, eu fico imaginando ali, ó, o corpo humano, o organismo. Não tudo. é? A gente consegue visualizar. Isso é muito legal. É bem complexo mesmo, É complexo, né? Que tipo de cuidado a gente deve ter para que isso não aconteça? Pois é, hoje cada vez mais se sabe que tanto a obesidade quanto a diabetes tipo 2, que é essa que você desenvolve ao longo da vida, tem muito a ver exatamente com isso, estilo de vida. São doenças relacionadas ao estilo de vida, ao hábito alimentar. Você tem uma predisposição genética? Certamente sim, né? Tem pessoas que a gente conhece muito como aquele magro de ruim, que são aquelas pessoas que comem absurdamente quantidades de doce, de carboidrato e não engordam. Por quê? A principal explicação é essa, talvez essas pessoas sejam exatamente o contrário das outras. Elas têm muita sensibilidade à insulina. A insulina delas é muito baixa e funciona com muita eficiência. Então elas comem muita quantidade de açúcar, carboidrato, doce e tudo bem, tá tudo ok. Agora, a imensa maioria das pessoas, e principalmente aqueles que já têm uma predisposição genética a ter uma certa intolerância aos carboidratos, se essas pessoas comerem em grande quantidade e estimularem essa insulina o tempo inteiro, por exemplo, comendo de 3 em 3 horas, que não é uma estratégia legal nesse caso, aí essas pessoas muito provavelmente vão desenvolver o problema chamado resistência à insulina. O engraçado que a gente vê, né, esse povo que é magro de ruim, que a gente fica falando, né? Isso. Nossa, magrinho, imagina, isso aí deve estar com a saúde maravilhosa. Às vezes as pessoas se enganam. Né? Às vezes se enganam. Então, uma das doenças, um dos braços que a gente fala assim da resistência à insulina, né? É um conjunto, é uma síndrome que a gente chama síndrome metabólica. Quando você tem excesso de gordura abdominal, essa gordura visceral interna do abdômen está muito relacionada à resistência à insulina. E a gente tem que ficar em alerta com isso. Exatamente, porque a gordura visceral, ela tem um comportamento totalmente diferente da gordura do resto do corpo. Ela produz uma série de hormônios e de substâncias inflamatórias que perpetuam o processo, aumentam ainda mais a resistência à insulina e predispõem a uma série de doenças, né? Entre elas doença cardiovascular. Então é uma síndrome causada por resistência à insulina, diabetes ou pré-diabetes, hipertensão, excesso de triglicerídeos e baixa no HDL, que é o bom colesterol. E um outro aspecto da síndrome é o depósito de gordura no fígado. Nós vamos falar um programa dedicado a isso, que se chama esteatose hepática. Também é decorrente desse mecanismo de resistência à insulina. O mais interessante é que todos os programas parecem redundantes, porque daí a gente acaba falando sempre a mesma coisa. A gente repete. Mas ter essa questão de hábitos saudáveis, não tem como. Não tem como fugir. Então a base, né, como a gente vem falando desde os outros programas, fazer atividade física é importante, é essencial, controle do estresse, melhora do sono, mas a base fundamentalmente é a alimentação, controlar o que você come, né, melhorar não apenas a quantidade, mas fundamentalmente a qualidade. A chave é a qualidade. Então, às vezes não é comer pouco. Né? Às vezes é ruim você comer Sim. pouco, como a gente conversou nos outros programas, né? Você vai estar piorando ainda mais o seu metabolismo. Então não é a quantidade, e sim a qualidade, comer comidas de ótima qualidade. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente dá volta a falar sobre esse assunto. Eu sei que você está super curioso, se tiver alguma dúvida é só mandar mensagem para a gente aqui no WhatsApp. É um instante só.